Pastor Carlos. Graça e paz, queridos, amém? Se você está feliz, diga glória a Deus. Eu gosto quando o pastor Anderson fala: Deus é bom, Ele é bom em todo, e Ele é bom mesmo em todo o tempo, amém? Queridos, eu queria convidá-los, sem mais delonga, lá no livro de Hebreus, capítulos 11, em nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulos 11, dos versículos 31 aos versículos 32. Hebreus, capítulos 11, dos versículos 32 até os versículos 34. Amém? Na minha versão, vamos essa aqui então, essa é a corrigida. Diz o seguinte: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. E o versículos 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? Vamos repetir? Da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos dos estrangeiros, ou exércitos estranhos. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler no domingo passado, se você estava aqui, foi uma palavra tremenda, onde com certeza absoluta quem esteve aqui, ele não é mais a mesma pessoa essa semana. A palavra foi: precisamos crescer. Quantos estavam aqui? Diga amém. Nada de síndrome de infantilidade, nada de mimimi. É tempo de crescer e é tempo de amadurecer. Foi forte, foi lindo. Nosso pastor, como sempre, usado pelo Senhor. E queridos, quando eu olhei esse texto e tentando trazer aquilo que nos foi ministrado no domingo, o texto que nós acabamos de ler, eu não sei se os irmãos concordam, mas ela faz parte, ou ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Eu particularmente tenho uma grande estima quando eu leio o livro de Hebreus. Eram homens ousados por Deus, homens que não recuavam por nada, homens que não desistiam por nada, homens que tinham uma paixão incontrolável por Deus. Eu também creio que essa mesma paixão, essa mesma vontade reina sobre nós nesse lugar, amém? Amarmos ao Senhor acima de tudo. Eu sempre digo que, mesmo que isso me leve a perder a vida, eu não abro mão de amar ao Senhor. Mas algo, quando eu estava lendo, me saltou aos olhos, é justamente essa frase: da fraqueza eles tiraram força. Engraçado. Da fraqueza eles tiraram força. Quando nós tentamos definir fraquezas, eu acho que os adjetivos não nos ajudam.
E é normalmente quando você olha alguém que está fraco, nós como crentes já automaticamente declaramos dizendo que essa pessoa está em pecado. Não é? Quando você encontra alguém que, irmão, eu estou fraco. Aí o extremamente espiritual, não é? Eu brinco, o secretário executivo de Deus, não é? Aquele que tem uma linha direta com Deus, já determina. Você está fraco, você está em pecado. Não é? Você está fraco, você não vai no monte. Você está fraco porque você não jejua. Você está fraco. Aí nós começamos já de antemão definir até em certos momentos o destino do nosso irmão. Mas justamente me ressalta aos olhos esta frase quando o próprio escritor disse que, se relatando aos homens, disse que da fraqueza eles tiraram força. Fraqueza é limitações. Fraqueza são sentimentos de impotência. Quando eu estou fraco, eu me sinto impotente. São sentimentos que invadem a nossa alma em muitos momentos da nossa vida. E se eu perguntar e dizer, quem é que nunca se sentiu fraco em algum momento da sua vida? Eu já me senti fraco. Por várias vezes. E o engraçado é que disse que, olha, esses homens, se nós observarmos o testemunho deles, é tremendamente forte. Mas o texto diz, da fraqueza, eles tiraram o quê? Força. Queridos, eu confesso que o ministério nos proporciona isso. A vida nos proporciona isso. São desafios atrás de desafios. E ontem nós fomos na célula na qual nós temos supervisionado. E ontem foi um chororô, né? Porque líderes que nós amamos, o Senhor prove chamá-los para outra tarefa. E aí foi aquele chororô. A nossa vontade é de amarrar uma corrente nas pernas para que eles não fossem. Porque eu particularmente os amo muito. Mas só que para nós é um desafio. Quem? E aí eu também me senti impotente. Falei, Deus, e agora? É mais fácil eu ligar para os meus coordenadores e falar, vem para cá, resolva um problema. Precisa de líderes. E é momento nós nos sentimos tão fracos, tão impotentes. Porque a vida ministerial e a própria vida cotidiana, ela nos proporciona desafios atrás de desafios. Eu sou fraco, eu não sei os irmãos, mas eu sou fraco. Mas em tudo isso há algo positivo que eu fui entendendo na caminhada. E quando eu comecei a entender o texto, de que quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto impotente, quando eu me sinto sem forças, é o momento em que eu me propulsiono, eu corro a Deus. É o momento em que eu busco a Deus, é o momento em que eu procuro a Deus, eu choro aos pés do Senhor, eu confesso aos pés do Senhor, eu peço ajuda ao meu Deus. Eu digo para Ele, eu estou fraco. Eu estou fraco. Nem sempre me sinto forte. Mas quando eu faço isso, de que nos momentos em que eu estou fraco, nos momentos em que eu estou impotente, nos momentos em que eu não olho nenhuma saída, é o momento em que eu sinto que eu sou amparado por Deus.
No momento em que você busca o Senhor, na sua fraqueza, naquela dependência toda, eu tenho a plena certeza e a plena convicção de que é o momento em que você vai ser amparado por Deus, é o momento em que você vai receber ajuda de Deus, é o momento em que o próprio Deus vai te abraçar. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse: um coração quebrantado jamais eu vou rejeitar, um coração quebrantado jamais eu vou abandonar, um coração quebrantado jamais lançarei fora. Não é pecado se sentir fraco. E nem sempre, quando nós estamos fracos, é sinônimo de que nós pecamos. Mas é o momento em que nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Por isso que é importante nós crescermos na fé. Amém, queridos? Por isso que é importante nós crescermos na fé. E eu aprendi que sentir fraco tem o seu lado positivo. Engraçado, né? Quando eu estava lendo hoje, eu entendi. Paulo disse que, porque eu acredito que foi Paulo que tinha escrito o livro de Hebreus. Ele disse que da fraqueza eles tiraram força. Quem de sã consciência tiraria forças da fraqueza? Quem? De que a tendência nossa, quando nós estamos fracos, é o quê? É paralisarmos. A tendência nossa, quando estamos fracos, é o quê? É desistirmos. E a semana passada, num aconselhamento, alguém queria desistir. Eu estava falando com ele pelo telefone. Ele falou: pastor, eu vou recuar, não aguento mais não. Eu falei o seguinte para ele: querido, para trás você não vai recuar nem para pegar impulso. Não recua não. Nem para pegar impulso eu olho para trás. Porque a pessoa que olhou para trás, ele virou uma estátua de sal. Eu não sou biólogo, mas dizem que onde é produzido o sal, nunca mais, ele disse que um biólogo disse: nunca mais cresça nada, é lugar improdutivo. Eu falei para ele: não recua não. A esposa de Ló disse: a minha geladeira Brastemp, né? O meu fogão, a minha televisão, smartphone. Será que dá tempo para ir buscar? Porque Deus falou: não olhe para trás, vai embora. E automaticamente, quando ele parou, ele virou uma estátua de sal. Independentemente do que você esteja passando no dia de hoje, ou nessa semana, talvez se sentindo completamente impotente, sim, você não é de ferro. Há uma palavra de Deus para você. Há um Deus que te ampara. Há um Deus que está pronto para dizer: filho, eu te seguro pela mão direta, não desista, confia em mim. Eu aprendi de que sentir-se fraco pode ter o seu lado positivo e proveitoso também. Porque o sentimento de nos sentirmos fracos, acreditem se quiser, eu acredito nessa palavra. Quando nós nos sentimos fracos, sabe o que nós eliminamos dentro de nós? Porque se eu estou fraco, eu vou me tornar dependente de Deus. Se eu estou fraco, automaticamente eu vou me sentir no colo do Pai. E sabe o que nós eliminamos nesse sentimento? Prepotência. Quando você está fraco, a prepotência sai de nós. Quando você está fraco, a soberba sai de nós. O orgulho sai de nós. Porque nós começamos a crescer, começamos a depender exclusivamente de Deus. Então o sentir fraco tem a sua parte positiva. É de que a soberba o Senhor arranca de mim. O orgulho o Senhor arranca de mim. A vaidade o Senhor arranca de mim. E eu me torno dependente de Deus. Pai, eu só dependo de você agora. Me abraça.
cuida de mim. Não me abandona, não. Porque eu só tenho você. A música que nós sempre cantamos aqui na igreja. Eu só tenho você. E quando nós só temos Deus, só confiamos nele, só esperamos nele. Tem uma música antiga que disse que segura na mão de Deus e vai. Não ao contrário, não Deus que vai segurar na sua mão. Eu preciso segurar na mão de Deus. Está fraco, segura na mão de Deus. Porque o orgulho, a vaidade, ele já derrubou tantos homens de Deus nessa geração. Na minha época, quando eu estudava, tinha um grande homem que para mim era um grande referencial bíblico, aliás, é uma questão de estudo, como professor. Ele influenciou muita gente. E eu me espelhava nele. Porque uma vez ele foi ministrar lá na Universidade Metodista, e eu falei, olha, de tudo que eu já li, de todas as pessoas que eu conheci, esse para mim é um referencial. Um homem sabido, um homem de inteligência ímpar. Mas o dia em que ele deixou com que o orgulho subisse até ele, acabou. O dia em que ele disse, olha, eu não dependo mais de Deus, acabou. E eu aprendo outra palavra com Jó, quando nós estamos fracos. Eu queria que você lesse Jó capítulos 19, versículos 25. Olha o que ele diz. Jó capítulos 19, versículos 25. Jó disse o seguinte: eu sei que eu estou fraco sim, eu sei que eu estou limitado sim, eu sei que eu não tenho forças, é verdade. Mas sabe o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor. Jó estava fraco, Jó estava impotente, Jó não sabia para onde ele ir. Talvez é a nossa situação no dia de hoje. Talvez você olha, não tem mais para onde ir. Olha, o meu problema todo dia ele me cerca. Eu acordo pela manhã, está lá o problema batendo a porta da minha casa. Eu não vejo nenhuma saída. Talvez é a doença que está batendo na sua porta. Talvez é o casamento. Talvez é a falta de emprego. Talvez é tudo que você almejava, sonhava. Nada está dando certo, querido. Há uma palavra de Deus para você. Jó estava na pior situação de sua vida. Mesmo assim ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que ele estava dizendo isso? Nele eu posso todas as coisas. Eu sei que por mais que as pessoas comecem a me condenar, eu sei que Ele vai se levantar ao meu favor. E no tempo oportuno o sol vai raiar novamente sobre a minha vida. Estava fraco também. Jó não estava num paraíso. Jó não estava no mar de bonança. Imaginamos que a Bíblia disse que a doença de Jó consumiu tanto ele, em que ele precisava de capo de telha para se coçar. E pasmem, diz uma vez um grande historiador, que se sentia o fedor das feridas de Jó numa distância de 20 metros. Era uma coisa horrível. Ele não desistiu de amar a Deus. Você está fraco? Não desista do Senhor. Não recua. Não recua. Aí você olha, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, olha, a coisa está tão feia na minha casa. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 10.
esse homem fez uma afirmação muito forte sobre fraqueza. Ele também se sentiu fraco, como eu e você. Mas sabe o que ele disse? Olha o que ele disse. Pelo que sinto prazer no quê? Misericórdia. Ele disse, eu sinto prazer nas fraquezas. Por que Paulo diz que ele sentia prazer nas fraquezas? E ele continua o texto. Nas injúrias, nas necessidades. E ele vai mais longe, nas perseguições, nas angústias. Por amor a quem? Continua o texto, olha o que diz. Porque quando estou fraco, então sou o quê? Gente, vamos entender uma coisa. É difícil de entender quando eu estou fraco e que sou. Você já imaginou alguém no hospital lá, no leito, todo fraco, fragilizado? Ele fala, não, assim que eu estou fraco, eu estou mais forte. É algo completamente incabível de nós entendermos. Por que Paulo disse, olha, quando eu estou fraco, é que eu me sinto? Porque oro mais, porque estou mais próximo de Deus, porque eu busco mais a Deus, porque eu clamo mais por Deus, porque adoro mais Deus, porque eu vou mais na presença de Deus. Então quando eu estou fraco, é quando eu vou buscar mais a Deus. Por isso que diz, quando eu estou fraco, eu dependo mais de Deus. Quando eu estou fraco, eu confio mais em Deus. Quando eu estou fraco, eu me torno cada vez mais dependente de Deus. E você pensa que ele estava passando em bons momentos? Não. Ele estava em apuros. E às vezes quando nós estamos passando por problema, há 2 semanas atrás, é engraçado como Deus faz as coisas quando Ele quer nos ensinar, né? Eu recorri até onde eu trabalhava, mesmo sabendo que quando eu saí de lá havia uma palavra de Deus liberada para mim, um bom lugar. Eu fui lá, estava tudo ok. Só que o diretor pedagógico da época é o mesmo até hoje, porque quando eu fui lá para sair, eu disse, eu estou saindo aqui, Deus está me mandando sair daqui. Eu voltei lá novamente, estava tudo ok. Aí nós chegamos e sentamos na mesa, era mais ou menos umas 8 horas da noite. E ele me perguntou, será que agora o teu Deus te mandou de volta para cá? Eu falei, não, sou eu mesmo. Eu mesmo quis vir. Só que ele me olhou de uma forma em que eu voltei para casa. Eu cheguei, conversei com a minha esposa. Minha esposa me disse, é só teimosia. Por que eu estou falando isso? Porque há coisas que nós queremos dar jeito para Deus. Os irmãos estão me entendendo? Se Deus fala, filho, faça isso, independentemente da circunstância, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Pronto, acabou. E enquanto eu conversava com a minha esposa, nós temos amanhã lá em casa assim, um assunto que envolve toda a família. A gente conversa junto. Eu, minha esposa, minhas filhas. E eu tenho uma que fala menos, que é a Esther. Só que ele lança umas pérolas que se você não tiver cuidado, ele te derruba. É engraçado como Deus usa cada um de uma maneira diferente. É, pai. O senhor que fala sempre, a gente tem que depender de Deus e ouvir a voz de Deus, né? Essa vez o senhor foi longe demais. Eu falei, já entendi o recado, gente. Acabou. Passou, não vou voltar mais. Porque às vezes no momento em que nós achamos, olha, eu preciso fazer porque eu estou bem, porque eu sou o cara, nós nos esquecemos de depender de Deus. Querido, dependa de Deus em tudo que você tiver que fazer. Não importa o que é, mas dependa de Deus. O Salmos 36 fala muito disso.
Entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? Nós entregamos as coisas para Deus, é verdade. Vamos colocar uma vírgula. A gente vai e quer espreitar se Deus já está fazendo ou não. Não é assim? Será que Deus já fez mesmo? E eu aprendo com o apóstolo Paulo, quando disse que, olha, quando eu me sinto fraco, é que sou forte. É porque, e ainda continua o texto dizendo, é para que eu não me ensoberbecesse. Deus, não foi Deus, mas Deus não respondeu à oração de Paulo. E Paulo disse no capítulo 12, versículos 10, da segunda carta aos Coríntios, ele perfeitamente entendeu de que a doença que ele estava enfrentando foi o próprio diabo que colocou na vida dele. E Deus, por 3 vezes ele ora para Deus, e Deus disse uma coisa para Paulo: a minha graça te basta. Querido, talvez você orou, talvez você jejuou, talvez você clamou a Deus, fez campanha. Há uma palavra de Deus para você. A graça de Deus te basta. A graça de Deus está sobre você. Creia, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa ou daquilo que você acha. A graça dele te basta. A graça dele, do Altíssimo, é suficiente. Estou falando de Paulo. Ele orou por 3 vezes. A primeira ele fala: Deus, arranca de mim isso. Talvez quando ele não escutou Deus falando, falou: não, Deus, calma aí, eu vou orar pela segunda vez, agora eu vou intensificar a minha oração. Olha, eu tenho curado, certo, Deus? Olha, eu tenho feito tais coisas. Deus também não respondeu. Na terceira, Deus vem direto para falar: a minha graça te basta. Então Paulo entende que, olha, aquilo que ele estava enfrentando, diz o mesmo texto, é para que ele não se ensoberbecesse, é para que ele não se orgulhasse. Há coisas que Deus vai tratar conosco para quebrar o nosso ego. Precisamos crescer. Esse foi o primeiro homem que eu aprendo que, mesmo sendo fraco, ele se sentiu forte na presença de Deus. O segundo homem que eu aprendo que, mesmo ele estando fraco, ele também sentiu forte na presença de Deus. Chama-se José do Egito. Gente, cá entre nós, 17 anos, moleque. 17 anos. Imagina ele chegar diante dos irmãos e falar: queridos, eu tive um sonho. Papai, você, José, você também, Rubens, você também, os 12. Vocês vão se ajoelhar diante de mim, tá? É o sonho que Deus me deu. O irmão falou: você é louco? Você acha que nós vamos um dia nos prostrarmos diante de você? E eu sempre digo que, olha, da promessa que Deus dá até o cumprimento dessa promessa, eu sou a favor a liberação de promessas de Deus, porque são bíblicas. Mas eu quero deixar uma coisa muito bem clara, de que quando Deus te dá uma promessa até o cumprimento dela, lembre-se que nesse percurso tem lutas, tribulações, angústias. Sim. E aí dizem que a história começa, ele começa a enfrentar, foi vendido, você sabe muito bem da história. Aí foi na casa de Potifar, que era o grande general, o grande comandante do exército. E aqui eu entendo de que a esposa de Potifar não era uma banguela sem dente. Vamos ser sinceros. Eu creio que ela usava tudo que vocês possam imaginar de produto. Se naquela época ela tivesse plástica para esticar o nariz, ela também tinha feito. Com todo respeito. Então era uma mulher de boa aparência. E aí ele tenta se envolver com José. José falou: eu estou fora.
Agora, vamos cá entre nós. Tem homens nesse lugar? Não, homens do sexo masculino estão aqui? Obrigado, graças a Deus. Vamos imaginar ele chegar no nosso meio, nós jogando futebol. Ou então jogando videogame, sei lá, fazendo alguma coisa, como diz o pastor Campos. E José chega no meio de nós e fala: gente, olha, a esposa de Potifar me tentou, mas eu fugi. Sabe o que a gente ia falar, irmão? Não está bem, não. Você tem que ir lá na libertação, irmão. Você deve ser. Queridos, nunca negocie a sua santidade por nada. Princípios são inegociáveis. Não importa o que as pessoas vão dizer. Princípios não se negocia. Santidade não se negocia. Talvez todo mundo falou: José, você deve ser sei lá o que é. José disse: o meu relacionamento com Deus vale mais do que qualquer promoção humana. Não parou por aí não. José vai na cadeia, preso. Ele dá a revelação ao copeiro: olha, você vai voltar de novo lá para o rei. Você vai voltar a trabalhar para o rei. Mas eu quero te falar uma coisa: quando você chegar lá, lembra de mim. Chegou lá, lembrou de José? Não. O que eu ia fazer se fosse comigo? Primeira coisa, eu ia correr no Facebook. Sabe, jogar aquelas indiretas. Tem alguns que são ingratos, né? Você faz um bem para ele, ele não te devolve. José disse: estou lascado. Oh, mas querido, há um tempo de Deus para cada uma das nossas situações que nós estamos passando. Deus tem um tempo. Deus não faz nada por acaso nas nossas vidas. Ele não é um Deus de acaso, não. No tempo oportuno, Deus levanta José, exalta José. José chega no trono. Você acha que ele se vingou? Não. Porque a vingança não pertence aos filhos de... É um outro homem que mesmo na fraqueza ele tirou forças. Ele não abriu mão de adorar a Deus. Eu não sei como é que você está no dia de hoje, mas há uma palavra de Deus para você. Não desista, não recua. Está fraco? Sim, mas continua orando. Diga: Senhor, me restaura, me levanta. O apóstolo Paulo disse: da fraqueza eles tiraram o quê? Você está fraco? Você está fraco? Deus falando com você. Vamos orar mais. É o tempo de se aproximar mais com Deus. É o tempo de nós crescermos mais. É o tempo de ir mais para a célula. É o tempo de falar: agora eu vou mais. Agora é que eu vou mais para a célula. Agora é que eu vou mais mergulhar na palavra. Agora é que eu vou mais adorar a Deus. Agora é que eu vou mais orar. Porque é isso que o diabo quer, que você comece a chorar os seus problemas. Sabe o que Deus quer de você? Se levanta, se erga, se coloca de pé. Porque Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te colocou por cauda, não. Ele te colocou como cabeça. Então o diabo não vai conseguir derrubar você, porque você é escolhido, porque você é chamado, porque você tem a marca de Deus sobre a tua vida. Não recua não, nem para pegar impulso. É para frente. Nós somos chamados para romper barreiras. Nós fomos chamados para vencer. E eu gosto quando o próprio apóstolo Paulo disse que em todas as coisas somos mais do que... Gente, você já tem um vencedor que sobe numa plataforma mais alta do que os dois. Ele disse: não, nós somos mais do que vencedores. Nós estamos acima disso. Porque a nossa vitória vem de Deus. Amém, queridos?
É Ele que está dizendo para você nessa noite: você é forte sim, você vai se levantar sim, você verá a mão de Deus estendida sobre você e dizer: meu filho, eu estou com você, meu filho, minha filha, eu nunca te abandonei. Porque você é de Deus. Queria te convidar, você coloca ele. Eu não sei como é que você está. Talvez você chegou aqui empurrado. Glória a Deus que você veio para cá empurrado. Glória a Deus. Glória a Deus que alguém te empurrou. Sabe aquele paralítico carregado por 4 homens? Amigos, é para isso. É para nos empurrar. Amigo que amigo não nos deixa desfalecer. É aquele que chega na porta da sua casa: estou sem vontade daqui, vamos embora, vamos. Mas não quero, vamos embora. Só saio daqui se você ir comigo. Esse é amigo. Esse é amiga. Esse te ama. Porque se eu amo os meus amigos, eu quero estar junto com eles no altar do Senhor, glorificando a Deus. Eu não sei se você chegou aqui empurrado nessa noite. Não sei como é que você está. Está me sentindo fraco, abatido, triste. Porque você é forte. Eu quero te convidar. Não sei como é que você está. Talvez doendo aqui dentro, né? Doendo demais. O Espírito de Deus está soprando sobre você nesta noite. E dizer: filho, você é meu. Filha, você é minha. Fecha os teus olhos. Se permita nessa noite dizer: Pai, eu sei que o teu Espírito está soprando sobre mim nessa noite. E eu aceito o seu soprar. E eu aceito, Senhor, a tua mão me abraçando. Eu aceito a tua mão, Senhor, curando as minhas feridas. Começa a falar com Ele nessa noite. Só você e Deus. Mas ninguém. Porque é o momento em que eu dependo exclusivamente do papai. É o momento em que eu dependo exclusivamente do eterno. Porque eu sou dependente. Para onde nós iríamos? Diz Pedro, olhando talvez nos olhos do Senhor, dizendo: para onde nós iríamos, ó Pai? Se sou tu, mas ninguém. Só você tem palavra de vida eterna.